Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Pretendo hoje demonstrar os erros da teologia da prosperidade na interpretação de Isaías 53. O profeta escreve lá, nos versículos 4 e 5, o seguinte: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos nós sarados. Sabe? Muitos defensores da teologia da prosperidade leem essa passagem e dizem: Olha, eis aqui uma promessa de cura perfeita, cura física de nossas doenças e enfermidades perfeita, na era presente, aqui e agora. Está disponível, já tá decretado, você pode tomar posse da cura perfeita em toda e qualquer circunstância nesta vida, nesta era. Mas quando a gente estuda devidamente o texto ali, a gente vai perceber que Isaías está abordando tanto o aspecto espiritual quanto físico da nossa redenção em Cristo Jesus, sem de maneira alguma garantir que essa plenitude de cura física já esteja disponível na era presente. Precisamos entender o que é que essas palavras, nossas enfermidades, significam ali. E se você atentar bem, Isaías está descrevendo o servo sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário assumiu não só o pecado da humanidade, mas também as consequências que esse pecado trouxe ao mundo inteiro. Isso inclui os problemas espirituais, como a rebelião contra Deus, e também os problemas físicos e emocionais. No capítulo 1, ali versículos 5 e 6, por exemplo, a gente vê o profeta comparando a nação pecadora de Israel a um corpo físico, doente, enfermo. A passagem diz o seguinte: toda a cabeça está doente e todo o corpo, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nada são, mas somente feridas, contusões e chagas. Aqui, enfermidade, esse termo enfermidade, aparece de modo figurado, falando de uma condição moral e espiritual daquele povo. Assim, quando a gente lê Isaías 53, versículo 4, sobre nossas enfermidades, faz bastante sentido incluir o problema do pecado e sua barreira, aquela barreira que ele causa entre nós e Deus. Pecaminosidade. Sinônimo de nossa pecaminosidade, de nosso pecado, de tudo de ruim que esse pecado traz da nossa alma. Agora, isso não exclui o sentido literal da palavra. Doenças físicas também estão ali contempladas como um reflexo, né, de tudo aquilo que a queda de Adão trouxe, todas as consequências, todas as mazelas que abordam também toda a decadência física. Né? A obra de Cristo, ela impacta todas essas áreas, certamente. Não há até aí nenhuma sombra de dúvida. Embora não prometa extirpá-las de vez antes da consumação dos séculos, da segunda vinda de Cristo, quando se dará a plenitude do reino de Deus. Em Mateus 8, 14 a 17, vemos um cumprimento parcial dessa profecia, quando Jesus cura ali a sogra de Pedro. E o evangelista diz que isso é o que Isaías 53 havia anunciado, com esse ato da cura que Jesus está promovendo.
como um sinal da chegada do reino de Deus. Jesus mostra que ele realmente tem autoridade sobre as doenças físicas. Ainda assim, a restauração completa de todas as coisas só vai acontecer no final, como a gente lê ali em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, onde se diz que só lá e então não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade. Até lá, meus irmãos, ainda lidamos com morte, tristeza, choro e dor. Costumamos falar, quando a gente trata desses assuntos, sobre o já e o ainda não. O já que se deu com a inauguração do reino de Deus por ocasião da primeira vinda de Cristo. Ele tomou o livro de Isaías, leu o capítulo 61 e disse: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ler. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Ele é o ungido de Deus para proclamar a libertação aos cativos, redenção em Cristo Jesus. Então já temos na primeira vinda de Cristo esse já. E Jesus iniciou seu ministério aqui, proclamando a chegada do reino e curando os enfermos. Isso é sinal, né, do seu poder e da chegada do reino de Deus. Hoje, ainda podemos experimentar cura segundo a vontade soberana de Deus. São sinais de que o reino dele já começou a agir em nosso meio. Mas tem aquele ainda não. Contudo, entretanto, ainda estamos sujeitos a doenças, a dores e até mesmo a própria morte, pois aguardamos a redenção total do nosso corpo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, a natureza, a criação, a um só tempo geme, suporta angústias até agora. E nós também, que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos desse reino, que é um gozo, um antegozo desse céu, dessa nova Jerusalém. Temos as primícias, o selo do Espírito, a garantia, né, o penhor da nossa herança. Nós mesmos gememos. Fazemos coro com toda a criação que a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós também gememos. Porque estamos aguardando ainda a redenção plena de nosso corpo. É por isso que ninguém está imune à enfermidade ou ao envelhecimento. O erro da teologia da prosperidade está em desconsiderar essa realidade quando eles tomam Isaías 53, versículos 4 e 5, como uma promessa de saúde perfeita aqui e agora, ignorando o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse a respeito de sofrimento, de dor, de angústia, de enfermidade. Temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ficou enfermo, um espinho na carne, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até 9. Ele orou 3 vezes para se ver livre desse mal, dessa enfermidade, mas não foi curado. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso veio para você não se ensoberbecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Então, Deus tinha um propósito naquela enfermidade. Não era para mal, era para bem. Era para bem do apóstolo Paulo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. E a gente pode confiar na soberania de Deus. E aí Paulo disse: eu vou me gloriar, eu vou me alegrar muito mais nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte, né? Nas necessidades, nas privações, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Timóteo sofria de enfermidades frequentes no estômago.
O apóstolo Paulo até recomendou para ele que não bebesse somente água, mas também vinho, como uma ação medicinal, por conta das suas constantes enfermidades. Epafrodito é um outro exemplo. Quase morreu doente. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 27. E Trófimo foi deixado por Paulo em Mileto por conta de uma enfermidade. Paulo ficou triste de que não pôde seguir viagem com ele. Ele, que era um companheiro fiel e leal, estava numa viagem missionária, mas de repente ficou enfermo e Paulo o deixou em Mileto enfermo. Por que Paulo não conseguiu, através da oração, através da fé, curar esse amigo tão querido, esse servo tão fiel de Deus? Por que ele ficou enfermo e teve que ficar em Mileto? Esses são apenas alguns exemplos de crentes fiéis que enfrentaram enfermidades. Então, não há base bíblica para ensinar que nessa vida todo crente está livre de doenças. Certamente Deus pode curar, mas Ele o faz conforme o seu plano soberano, não como uma regra fixa garantida a todos aqui nesta era presente. Isaías 53, versículos 4 e 5. Temos aqui uma profecia abrangente que fala da redenção do pecado e de todas as suas consequências, tanto espirituais como físicas. Tudo bem até aí. O ministério de Jesus já apontou a restauração, a chegada do reino, ao curar enfermos e perdoar pecados, mas a plenitude, essa plenitude desse reino, a plenitude de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, só iremos alcançá-la na segunda vinda de Cristo, quando Ele trouxer a nova criação, quando tudo se fizer novo, quando todo sofrimento será removido, como diz Apocalipse capítulo 21 que a gente leu aqui. Por isso, é errado usar Isaías 53 para dizer que o cristão nunca ficará doente nesse mundo. A Bíblia e a experiência de todos os cristãos ao redor do mundo inteiro, em todas as eras, desde os tempos de Cristo, nos ensinam, demonstram claramente que ainda vivemos no mundo caído e à espera da volta de Cristo. A nossa grande esperança é que, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, no mundo tereis aflições, essa fragilidade do nosso corpo mortal e corruptível, essa tenda que, com o passar do tempo, como diz o apóstolo Paulo, ela vai assim se deteriorando, ainda que o nosso corpo exterior esteja assim num processo de decadência física, né, a caminho da própria morte, nós temos da parte de Deus um ser interior, uma renovação do nosso ser interior. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Temos a promessa de que seremos completamente libertos no fim dos tempos, quando o último inimigo, a morte, será tragada pela vitória e seremos revestidos de um corpo incorruptível, imortal, indestrutível. Até lá, então, podemos desfrutar do quê? Das primícias do Espírito, tendo plena certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, com essas palavras eu concluo e espero ter contribuído de alguma maneira para você compreender melhor essa passagem, né, e se fortalecer em Cristo, compreender devidamente a palavra de Deus, para não ficar com uma interpretação equivocada, que pode trazer frustração, certamente o traz. E compreendendo devidamente as Escrituras, estamos em terreno mais sólido. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração, em Cristo Jesus.